Bom dia para você, que a doce, poderosa e amorosa presença do Espírito Santo de Deus inunde de glória e de paz o ambiente onde você está agora neste preciso momento. O Espírito Santo de Deus me instruiu hoje para começarmos de uma forma diferente. Começarmos com oração. Oração, e é o tema da nossa mensagem de hoje. É acerca de oração, mas Deus me instruiu a orar por pessoas que precisam de cura. Talvez você que está aí desse lado, você está com uma dor na cabeça. Eu vi pessoas com dor na cabeça, pessoas com dor na coluna, nas pernas, pessoas que estão com ansiedade, com stress, pessoas que estão com depressão. Qualquer enfermidade que você tenha, não importa a gravidade, se o quadro clínico, até o médico pode ter dito que você tem, o médico deu um tempo de vida para você, disse que você vai ter que fazer muitos tratamentos para ser curado, mas se você crer através desta oração e através desta palavra, assim como incontáveis pessoas aqui na Terra já receberam cura através das orações dos servos ungidos de Deus e através do nome do Senhor Jesus, através do próprio Jesus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o lugar onde você tem dor. Se o seu problema é emocional, é na mente, coloque a sua mão na sua cabeça, coloque a sua mão entre o seu peito ou no seu coração e receba a cura nas suas emoções. Amém? Eu vou orar por si. Paizinho querido Senhor, é com todo o amor, com toda a graça do Senhor Jesus que eu peço em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora a qualquer espírito de enfermidade física, espiritual e emocional que está a agir nos lugares onde esta pessoa tem a sua mão imposta. Talvez esta pessoa não tenha a mão imposta, mas esta pessoa está a receber a oração porque até esteja num leito de hospital ou esteja muito mal e não consiga colocar as mãos na sua dor. Mas eu expulso agora toda a dor, todo o espírito imundo que vem para trazer tormento, para trazer dor, para trazer enfermidade. Eu dou uma ordem em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que saia em nome de Jesus toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, saia toda a enfermidade, toda a dor, toda a doença. Em nome do Senhor Jesus, sai! Em nome do Senhor Jesus desta pessoa. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por estas curas, obrigado por estes milagres, obrigado por estas maravilhas. Agradeça agora aí desse lado. Agradeça e creia todo o seu coração. Diga assim: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E acredite, mantenha-se firme na sua fé e depois partilhe comigo o seu testemunho. Amém? Glória a Deus. Hoje iniciamos de uma forma diferente. Hoje é dia 22 de maio, é isso? É dia 22 de maio. Nós vamos falar aqui acerca de oração. E o título da nossa mensagem é Poder Não Utilizado. E aqui em Mateus 14, 23 diz o seguinte: E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. Então Jesus, ele quando andava a fazer milagres e maravilhas, as suas pregações, os seus sermões, a cumprir o propósito dele, a discipular os discípulos, ele chegava a um tempo que ele precisava de um tempo para ele. Chegava a uma dada altura que ele necessitava de um tempo de oração para ele. E ele subia ao monte para orar à parte. E eu quero recomendar a você que você tenha sempre o seu momento com Deus, o seu momento de oração. Existe sempre, olha, o único interessado em roubar o seu tempo com Deus é o diabo. Se você pedir sabedoria a Deus para administrar o seu tempo, você vai ter um tempinho, mesmo que você não esteja habituado ou habituado a orar. Comece com 5 minutos intensos, sinceros e transparentes com Deus, mesmo que seja pouco tempo, seja intenso com Deus, mas comece a criar da sua vida o hábito de orar. Amém? Então, porque se você tiver um relacionamento com Deus, a sua vida vai correr bem. Vai correr bem, entende? Você não vai estar desprotegido, você não vai estar desalinhado, desconectado, não vai andar... às vezes vem uma luta ou outra, sim, e olha, e até lhe digo que até o próprio Jesus, às vezes quando estava a orar sozinho, até nesses momentos, algumas vezes ele foi incomodado, entende? Porque as pessoas não paravam de ir atrás de Jesus e de crer as curas dele. E talvez você seja uma mãe ou um pai, ou às vezes mulheres com crianças, têm as crianças que
que tentam, mas olha, eu também já tive o meu tempo, não é? E sabe, eu acordava sempre um pouquinho mais cedo, paguei o preço de acordar uma hora mais cedo do que toda a gente para ter o meu tempo de oração antes de seguir para a vida, antes de trabalhar, de fazer os afazeres que tenho. E talvez você seja uma mulher aí que também tem crianças e tudo mais, e as crianças querem a nossa atenção e merecem a nossa atenção, mas tente priorizar a Deus, que você vai ver que até só a sua oração, esse seu sacrifício, essa sua oração mais pela madrugada, não é? Antes de todos acordarem na sua casa, você vai ver que vai dar bom fruto, amém? Então, aqui, olha, John Knox orou e os resultados fizeram com que a rainha Maria, Elizabeth, não é? Dissesse que ela temia as orações de John Knox mais do que temia todos os exércitos da Escócia. Olha aqui que incrível. Imagine alguém que é coroado, não é? E ungido, porque os reis têm uma unção, sabia? Os reis, assim como nas escrituras sagradas, eles têm uma unção que é feita com os sacerdotes, por norma são católicos. Hoje em dia não sei, alguns também já podem ter é assim, o facto de ser católico não quer dizer que a pessoa, todo católico é idólatra, não é? Porque cada pessoa sabe do seu coração, e há pessoas que até lhe digo que hoje em dia às vezes até se vestem de outras religiões para poderem chegar a essas pessoas, para poder levar o evangelho, e está tudo bem, são estratégias poderosíssimas. E os reis, eles são ungidos com óleo, então a rainha, só que eles são ungidos com óleo, mas eles têm poder sobre toda a nação, tudo está ali submisso ao poder deles, eles têm a proteção de Deus. Por isso é que as Escrituras Sagradas também nos instruem a orar pelas autoridades governamentais da nossa nação. Então, imagine uma rainha que tem poder sobre tudo, dizer que temia mais uma oração de um homem, de um simples homem, do que temia todos os exércitos da Escócia. Agora entenda, os exércitos têm armas, têm canhões, têm bombas, têm tudo, mas ela temia a oração. Então, se uma rainha tem este temor a Deus, quem somos nós para não temer a Deus? Já parou para pensar? Então, John Wesley também orou, e o avivamento chegou à Inglaterra, poupou a nação ali dos horrores da Revolução Francesa. Então a nossa oração tem muito poder. John Edwards orou, e o reavivamento, não é? Eu gosto de chamar reavivamento, não é avivamento, espalhou-se através das colónias. A história foi mudada uma vez após outra, devido à oração deste homem. Eu digo a você, a história podia ser mudada e o seu curso alterado novamente se as pessoas fossem aos joelhos em oração confiante. Quando nós oramos confiadamente, viu esta oração que eu fiz por si no início por cura? Tente fazer as suas orações assim com esta ousadia, com certeza no seu coração, com transparência, que Deus possa derramar um espírito de oração sobre todas as pessoas que aqui estão comigo e aquelas que desejam. Então é uma coisa gloriosa, que seria uma coisa tão gloriosa se milhões de pessoas se aproveitassem do maior privilégio dado por este céu, dado pelo céu, dado por Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para tornar possível a nossa comunhão e comunicação com o Pai. Ele nos disse da alegria no céu quando um pecador se volta do pecado para Deus e em seu coração suspira uma simples oração: ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quando as pessoas se arrependem, o céu se alegra, Deus se alegra. Então, nós temos que usar este poder atómico. Temos que usar este poder, que é como uma bomba nuclear. A nossa oração é como uma bomba nuclear, é como flechas, é como setas que vão direitas para o céu. Ainda não aprendemos que o homem pode ser mais poderoso nos seus joelhos, o homem e as mulheres, do que atrás de armas mais poderosas que possam ser inventadas. Não aprendemos ainda, será que ainda não aprendemos que uma nação é mais poderosa quando está unida em oração a Deus do que quando os seus recursos, ou seja, o dinheiro, estão canalizados em armamentos de defesa? Não descobrimos ainda que as respostas dos nossos problemas pode ser através de um simples contacto com Deus, como a oração a Deus?
Será que ainda não conseguimos entender isso? Quando os discípulos foram a Jesus e pediram, Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor respondeu assim, deu-lhes um modelo de oração e deixou para nós a oração do Pai Nosso. E é com base nesta oração que eu agora gostaria de orar por si. Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela direção que o Senhor nos deu da oração do Pai Nosso. Obrigado porque o Senhor restaurou a nossa comunhão com o Pai. Senhor, seja misericordioso conosco. Somos terríveis às vezes, cometemos pecados, falhamos e temos todos os dias algo para nós nos arrependermos. Senhor, sonda os nossos corações, encontra um lugar de pureza onde o Senhor possa. Remove todo o orgulho, Senhor, todo o preconceito, destrói todo o ódio, toda a desesperança, toda a incredulidade, toda a insensibilidade espiritual. Salva-nos através do Teu Filho amado, Senhor Jesus, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus.